Olá, eu sou Marco Silvestre, economista e professor dedicado à educação financeira. Em nosso quinto vídeo explicativo, preciso pedir desculpas porque vou direto ao ponto. Temos muito o que falar nos próximos minutos. Fundos multimercados, investimentos no exterior e alternativos e outras classes disponíveis para a realização de aplicações no mercado financeiro. Quando se investe recursos em fundos multimercados, significa que os recursos aplicados pelos investidores podem estar em um fundo que aloca recursos em diferentes mercados, como por exemplo, renda fixa, câmbio, renda variável, entre outros. Atualmente estão disponíveis diversos tipos de estratégias para fundos multimercados, uns com maior volatilidade, outros com menor. Por isso, antes de realizar investimentos nesses fundos, é importante fazer uma análise minuciosa das suas características. Desta forma, o investidor deve buscar realizar a aplicação de recursos em fundos que estão alinhados aos seus objetivos pessoais e ao seu apetite ao risco também. Agora vamos falar sobre os investimentos no exterior. Assim como no Brasil, há também a possibilidade de investir em fundos de renda fixa, renda variável, multimercados e outros em diversos países, uma alternativa que pode contribuir para a relação risco versus retorno de um portfólio de investimentos. Na hora de escolher esse tipo de fundo, o gestor leva em consideração, além da classe de investimento, o cenário, a estabilidade financeira do país que receberá os recursos, o nível de atividade econômica e diversos outros fatores. Afinal, todos eles podem ter reflexo na rentabilidade dos ativos nos outros países. Alright? Então, vamos continuar. Você sabia que há investimentos que aplicam em mercados alternativos, como, fundos imobiliários, private equity, florestas, agronegócios e até arte? Investimentos financeiros que não se enquadram nas classes de participações em empresas listadas na Bolsa Brasileira, ações ou títulos de dívida pública ou privada são comumente chamados de investimentos alternativos. Vamos falar agora sobre dois deles, private equity e fundos imobiliários. Private equity. Nesse tipo de investimento, o gestor utiliza o capital dos investidores para, ao longo do período de investimentos, que em média é de 5 anos, comprar participações em empresas que normalmente não estão listadas na bolsa. Podemos dividi-los em fundos de private equity e de venture capital. Ao passo em que o primeiro tipo de fundo investe em empresas já existentes, o segundo se aplica para empresas que têm pouco tempo de atividade ou mesmo em projetos. Dessa forma, tanto os riscos quanto os retornos potenciais são maiores na segunda categoria. Parte relevante da estratégia é entender como os investimentos realizados são resgatados. Fundos que buscam empresas de menor porte conseguem utilizar tanto uma oferta pública de ações quanto vender sua participação para outra empresa do mesmo setor. Já os que buscam empresas maiores, algumas até listadas em bolsa, dependerão mais do mercado de ações na hora da saída. Por isso, até mais que nos casos dos fundos de ações ou multimercados, é muito importante entender o seu histórico. A reputação e a experiência do gestor são fundamentais também. Os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários aplicam os recursos para construir empreendimentos que farão parte de sua carteira. Isso significa que há um risco de execução da obra. Passada a fase de execução das obras, os ativos que são entregues podem ser vendidos, com o capital devolvido aos cotistas, ou alugados, com o fundo se tornando um fundo de renda, normalmente listado em bolsa. É comum que os fundos tenham foco residencial, normalmente dedicados aos loteamentos ou edifícios de apartamentos, ou comercial, construindo prédios de escritórios, galpões logísticos ou até mesmo instalações especializadas para uma única empresa ou setor. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre outros tipos de investimentos. É isso aí. Continue com a gente aqui nesta série de vídeos e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal do YouTube Visão Prévi.